Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast literário. Hoje trouxemos alguns convidados para discutirmos sobre um tema muito pedido pelos nossos espectadores, o simbolismo. Mas, antes de começar, vamos contextualizar o tema para os nossos espectadores. Para isso, Mayara, pode nos informar sobre sua origem, estética e seus principais temas? Vai ser um prazer. Tenho certeza que a contextualização pode esclarecer e fazer com que os telespectadores entrem no mesmo universo que nós. Bom, o simbolismo surgiu no final do século XIX, principalmente na França, como uma resposta a movimentos mais objetivos, como o realismo e o naturalismo. A ideia era fugir da visão muito racional sobre o mundo e a vida e voltar a olhar para aquilo que é mais íntimo e subjetivo, algo mais vivo. A estética simbolista é muito marcada pela linguagem sugestiva. Não existe uma explicação direta, mas ela faz com que o leitor pense, sinta e reflita, não apenas entenda. Ela cria uma atmosfera com elementos em suas obras como a musicalidade, metáfora, sinestesia e diversos símbolos ligados ao espiritual e inconsciente para provocar essas experiências emocionais. Quanto aos temas, os 4 principais são o misticismo e a espiritualidade, a subjetividade, a musicalidade e o pessimismo. A espiritualidade foca nos elementos esotéricos e nas crenças. A subjetividade tem seu foco nas emoções e sentimentos do eu lírico. A musicalidade aparece como ritmo e som das palavras, com o uso de figuras de linguagem. E por último, mas extremamente importante como tema, o pessimismo, refletindo e expressando a desilusão e a realidade com as palavras. Essa junção, os temas, a estética, seu surgimento, tudo levou a arte de uma das formas mais puras que o ser humano sabe fazer, com emoção. E o que diferencia o simbolismo de outras correntes literárias em relação ao uso da linguagem? A diferença principal está na linguagem. Enquanto outras correntes, como o realismo, usam uma linguagem objetiva e descritiva, o simbolismo usa uma linguagem vaga, musical e simbólica, que sugere em vez de explicar. Ele privilegia imagens sonoras e sensoriais para expressar sentimentos e o inconsciente, quebrando a ordem tradicional da linguagem para criar uma atmosfera de mistério e emoção. Isso faz o simbolismo ser um movimento que valoriza o subjetivo, o espiritual e convida o leitor a interpretar e sentir as obras de forma pessoal. Muito interessante, esse é um dos movimentos literários que eu mais me identifico. Muitos de nós também nos identificamos, e não é por acaso, né? Fernanda, pode nos explicar por que o simbolismo pode se relacionar tanto com a nossa realidade atualmente? Com toda certeza. Como vocês sabem, o simbolismo foi um movimento literário e artístico do final do século XIX, que mantém forte ligação com a realidade contemporânea, já que ambos valorizam a subjetividade, a emoção e o que está além do visível, certo? Nosso mundo é marcado por excesso de informações, tecnologias aceleradas e crises de sentido. E no meio de tudo isso, o interesse pela interioridade, espiritualidade e pelos estados psicológicos. A arte atual, seja na literatura, música, cinema ou artes visuais, retoma alguns recursos simbolistas, como metáforas, atmosferas oníricas, linguagens sugestivas e símbolos que expressam sentimentos difíceis de nomear. Nossos tão queridos emojis, memes e imagens abstratas também podem funcionar como símbolos modernos que substituem explicações racionais por representações emocionais, sabia? Aí, eles acabam aproximando a comunicação contemporânea com a estética simbolista. Além disso, a discussão sobre saúde mental e complexidade das emoções reforça as ideias do simbolismo, uma vez que ele sempre tentou explicar o mundo interior e tudo que não pode ser explicado pela lógica. E mesmo que tenha se passado muito tempo desde sua criação, o simbolismo permanece bem relevante, por refletir necessidades humanas que continuam intensas até os dias de hoje. Compreender a si mesmo, o eu, e buscar sentido através do invisível. Nossa, agora fez muito mais sentido, mas isso me deixou curiosa. Ainda como o simbolismo se apresenta na literatura e na música atualmente? Mas para responder isso nós temos os nossos convidados Tizzy e Emily, que são especialistas nesse assunto. O simbolismo, que surgiu no final do século XIX, ainda tem uma grande influência na literatura atual. Hoje em dia, tanto os escritores brasileiros quanto os europeus usam ideias simbolistas para falar sobre o mundo moderno. Aqui no Brasil, muitos autores continuam valorizando os sentimentos e o mundo interior
dos personagens e, por isso, ao invés de descrever tudo de forma objetiva, eles focam mais nas sensações e nas emoções, pois assim, o leitor tem a liberdade de interpretar o que está acontecendo. Em poemas e textos mais líricos, é possível usar sons repetidos, imagens que misturam sentidos e palavras que sugerem mais do que explicam. O objetivo é fazer com que o leitor sinta antes de entender. Além disso, muitos autores gostam de explorar sonhos, o fantástico e até o místico para mostrar dúvidas, angústias e buscas por algo além da vida material. Na Europa, o simbolismo continua influenciando escritores que gostam de usar símbolos difíceis e cheios de significado. Temas como melancolia, tédio e sensação de vazio estão muito presentes em Baudelaire e ainda aparecem bastante nas obras atuais. Também é comum a criação de ambientes sombrios, cheios de sensações onde cores, cheiros e sons se misturam para mostrar o estado emocional dos personagens. Assim, podemos dizer com certeza que o simbolismo se mantém vivo e continua ajudando os autores de hoje a falar do que é profundo, subjetivo e difícil de explicar apenas com a lógica. Hoje em dia, o simbolismo aparece na música de várias formas. Nas letras, muitos artistas usam metáforas e imagens do cotidiano para falar de sentimentos e situações que nem sempre são explicadas de maneira direta. Nos videoclipes, esse simbolismo se amplia com cores, cenários e movimentos que ajudam a construir sentidos mais profundos para a música. Ele também funciona como uma ferramenta de crítica e resistência, então símbolos culturais, gestos e escolhas estéticas acabam representando lutas sociais e a voz de grupos que nem sempre são ouvidos. E além disso, muita gente usa o simbolismo para refletir processos pessoais, como questões de identidade, saúde mental e autodescoberta. Então, mesmo diferente do simbolismo clássico, ele continua sendo uma forma de comunicar o que é difícil de colocar em palavras. Ah, entendi. Bem, agora vamos às perguntas que os nossos espectadores nos enviaram. A primeira pergunta é: a maioria das obras simbolistas são poemas ou textos. Queria saber se ele está presente nas artes visuais e, se sim, como identificá-lo. Nossa, que ótima pergunta essa. Para isso, Nicole, você pode responder para nós? Mas é claro, o simbolismo está sim presente nas artes visuais, como as pinturas, por exemplo. Os artistas estão o tempo todo usando símbolos para representar as ideias abstratas ou os estados da alma, como a morte. Além de que em uma pintura pode-se ter inúmeras interpretações de um mesmo elemento, o que expressa bem a ambiguidade da estética simbolista. Além de que os traços dos desenhos também podem ser associados aos símbolos, afinal, eles não existem apenas para fazer uma representação literal de algo, mas sim para provocar emoções no observador, que às vezes, de início, nem parecia que era o que a obra sugeria. Sem contar com o mundo da espiritualidade, que eu considero um símbolo por si só, já que não é algo palpável, dependendo totalmente da interpretação pessoal de cada um. Como um bom exemplo, eu posso citar o Júpiter Selemê, de Gustave Morial, que é uma das obras mais simbólicas que combina mito, alegorias e uma linguagem pictórica bem densa. Temos exemplos do simbolismo visual literalmente a todo momento. Só precisamos ter um olhar um pouco mais treinado para conseguirmos decifrar e identificar com muita clareza cada detalhe. Uau, eu não fazia ideia disso. Que incrível. Eu tenho certeza que cada vez mais esse é o meu movimento literário favorito. Realmente é muito interessante mesmo. Bom, vamos para a próxima pergunta então. É fato que o simbolismo está presente em nosso cotidiano, principalmente quando falamos de uma comunicação não verbal. Mas como exatamente podemos identificar isso? Gustavo, como identificamos esses símbolos no cotidiano? Você pode responder pra gente? Ótima pergunta, Gustavo. Bom, de um jeito geral, o simbolismo no comportamento social fala sobre como a gente usa gestos, objetos, palavras e atitudes para transmitir significados que vão além do literal. Então, nem tudo precisa ser dito. Sabe, às vezes um sorriso, um olhar ou até um silêncio já comunicam tudo. Mas, objetivamente, o simbolismo aparece na comunicação de 5 formas principais. A primeira delas é a comunicação indireta, então é a parte não verbal. Um sorriso, como eu disse, uma ironia, um olhar torto, tudo isso diz coisas sem a gente precisar falar nada. A segunda forma é a construção de identidade. Então, os símbolos mostram
quem a gente é e a quais grupos pertencemos. Isso inclui bandeiras, símbolos religiosos e até o jeito de se vestir. Um exemplo disso é o movimento punk, que usa roupas escuras, correntes, cabelos coloridos e cortes marcantes como forma de expressar posição e estilo. A terceira forma é a organização da sociedade. Os símbolos eles servem para organizar o funcionamento do mundo, como o dinheiro, as cores do semáforo, bandeiras de países. Então tudo isso guia regras sociais sem precisar de explicação toda vez. A quarta forma é a expressão cultural. Cores, gestos e palavras mudam de significado de um povo para outro. Cada cultura tem símbolos próprios que ajudam a construir sua identidade. A quinta forma e última é a mediação das relações sociais. Então, alguns símbolos orientam como devemos agir com certas pessoas. Por exemplo, a farda de um policial ou alguém usando bengala e óculos escuros. Esses sinais já dizem como devemos nos comportar diante delas. Faz bastante sentido. Posso fazer a próxima pergunta? Claro, pode sim. Ela é: a ideia de subjetividade do simbolismo se adapta bem ao universo digital, não é mesmo? Como essa estética aparece na produção de audiovisual contemporânea, tipo curtas, clipes, vídeos curtos? Bom, essa pergunta eu creio que a Laura saiba nos dizer a resposta. Ela se adaptou muito bem, sim. Por exemplo, a realidade virtual. O conceito de uma realidade fictícia sobreposta ao mundo real traz de volta a ideia de transcendência, até mesmo as redes sociais. Elas percebem que a criação de um espaço definido pelo usuário, seja por cor ou som do seu Reels, transmitem uma atmosfera diferente. Também podemos falar dos memes, que são reciclados pelos usuários, mas se encaixam em diferentes contextos, como a subjetividade. Esses pequenos aspectos refletem como a tecnologia não fez o simbolismo menos presente. Muito pelo contrário, ele foi moldado para se encaixar na sociedade atual. Nunca tinha pensado dessa forma. Nessa era de excesso de informação que estamos vivendo, realmente fica bem difícil de identificar características simbolísticas mesmo. Amanda, você acha que mesmo nesses tempos, atualmente, o simbolismo ele pode oferecer caminhos para uma comunicação mais sensível? Bom, eu acredito que o simbolismo ainda tenha muito a oferecer. Mesmo no mundo atual, com o excesso de informação que nos atravessa todos os dias, ele nos convida a desacelerar e a enxergar o que existe por trás da superfície. A sua linguagem, feita de sugestões e delicadezas, abre espaço para uma comunicação mais sensível, mais atenta às nuances. E isso também toca a nossa busca por espiritualidade. Não é religiosa, mas a que nasce do desejo de entender o sentido íntimo das coisas. O simbolismo, ele cria pontes entre razão e intuição, despertando aquela parte silenciosa de nós que costuma ficar escondida. E no fim, ele nos lembra que há sempre algo invisível pedindo para ser encontrado ou percebido. Realmente? Bom, esse episódio foi tão esclarecedor, não? Com certeza! Nós podemos ver que o simbolismo ele deixou um grande legado, tanto nas artes e na literatura, como também em nossa vida cotidiana. Um legado tão grande que influenciou movimentos como o modernismo, o surrealismo, e só ter deixado a sua marca em músicas, filmes e obras contemporâneas. O simbolismo propõe a todos um questionamento sobre o que vemos, sentimos e recordamos. Sim. Bem, e com isso o nosso episódio de hoje chegou ao fim. Mas não fiquem chateados, porque semana que vem temos mais uma edição do nosso podcast literário. Muito obrigado a todos os nossos convidados presentes aqui hoje, gente, muito obrigado. E obrigado a vocês, nossos espectadores. Tchau, tchau e até a próxima semana, gente. E não esqueçam de ficar de olho nas nossas redes sociais para saber o próximo tema e poderem fazer suas perguntas. Tchau, tchau, gente!